Olha, e por falar em shows, esses profissionais da voz têm que estar sempre com a saúde vocal em dia. E hoje, no Dia Mundial da Voz, esse é o tema do nosso MGTV Responde. Quais são os cuidados para evitar aquelas rouquidões ou até mesmo, os problemas, dificuldades para se comunicar? Existem alimentos que podem ajudar? Faça você também a sua pergunta. Os nossos números vão aparecer já já. Aqui comigo no estúdio está, para esclarecer as suas dúvidas, está a fonoaudióloga Mariela Parolini. Mariela, seja muito bem-vinda ao MGTV. Muito obrigada, Hernani. Estamos falando de voz, então. É um cuidado que a gente tem que ter ao longo de toda a vida? Como que funciona isso? Se você conseguir cuidar da sua voz desde criança, você chega à idade adulta ou à melhor idade com uma voz com menos perdas. O que a gente tem que observar numa criança? Crianças que falam muito alto, crianças que ficam roucas, crianças que perdem a voz. Nós temos que, desde cedo, eliminar maus hábitos vocais. É porque a gente está sempre acostumado ao adolescente que vai trocar de voz, mas não ao longo da vida, né? Então, cada fase tem que ter um tipo de cuidado. Sim, tem cuidados que são gerais para qualquer fase. O adolescente que você citou, dos 13 aos 15 anos mais ou menos, que vai entrar naquela fase que nós chamamos de muda vocal, que vai falar hora grossa, hora fino, a mulher também passa por isso, só que de uma forma muito sutil, por isso que nós percebemos mais isso no homem. Saber como não forçar tanto, saber que isso é natural, que vai passar por isso, vai durar por volta de 6 meses. Eu tenho duas crianças, eu tenho 2 filhos, uma criança de 7 anos e um filho de 13. Tomo cuidado com a minha filha para que não fale tão alto e o meu filho está passando pela muda vocal. E a gente tem curtido muito essa fase, porque a gente se diverte vendo que ele está crescendo e que essa mudança é natural que ele está passando. Inclusive, como eu disse, hoje é o Dia Mundial da Voz, existe uma campanha também no Brasil para estimular esse cuidado, né, Mariela? Isso, o Dia Mundial da Voz começou em 1999 e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, desde 2001, ela vem fazendo Seja Amigo da Sua Voz, alertando a população quais cuidados você deve tomar com a sua voz para que você tenha uma saúde vocal. Porque, apesar de usarmos tanto a nossa voz, lembramos dela quando tem problema. Exatamente. A gente que trabalha com a voz aqui sempre sabe disso, né? Tem uma pergunta aqui agora da Joyce, ela é da Vila das Roseiras, em Divinópolis. Ela disse que tem que falar muito alto no trabalho por causa do barulho. Ela já foi ao médico e o diagnóstico é de que ela está com um calo. Ela fica rouca constantemente. Quer saber se essa rouquidão pode estar ligada, então, a esse calo? Sim, com certeza. São 2 causas de rouquidão. O calo, que são os nódulos vocais, e quando tem uma fenda nas pregas vocais. Ela deve fazer o tratamento, seguir o que o otorrino indicou para fazer e procurar um fonoaudiólogo para que ele dê exercícios vocais e nesses exercícios ver se ela consegue já ir eliminando esses calos e aprendendo uma nova forma de falar que não haja uma sobrecarga nas pregas vocais. Aproveitando que você disse aí agora, pregas vocais, muita gente acaba dizendo cordas vocais. Existe alguma diferença? Um é certo, o outro não? Quando se fala em cordas vocais, se imagina um monte de cordinha, tipo cordinha de violão lá dentro da garganta, né? Como que isso funciona e onde fica? Exatamente atrás do gogó, nós temos 2 pregas de musculatura. Imagina uma prega de roupa, só que é de músculo, de um lado e do outro. E elas abrem e fecham, esticam e encurtam. São 2. Então, o nome correto são pregas vocais. Mariela, você falou também sobre exercícios, né? Normalmente, a indicação tem que ser feita direta com um especialista, porque é um exercício para cada pessoa? Isso. Tem que se tomar muito cuidado, porque eu aprendi a fazer esse exercício, eu aprendi a fazer aquele outro exercício. Para um amigo. Só que depende do tom da voz, depende do uso que a pessoa faz. Então, sempre passe por um otorrinolaringologista que vai fazer a análise de como está a musculatura, de como está a estrutura, o trato vocal, e o fonoaudiólogo, de preferência o especialista em voz, que vai fazer a análise correta para saber qual o tipo de exercício, em que tom o exercício tem que ser feito para ser realmente eficiente para a pessoa. Específico para esse caso, né? Mariela, a gente começa esse bloco da entrevista com a pergunta da Conceição, ela é de Itaúna. Ela quer saber se é verdade que a maçã é boa para a voz, ou se isso é um mito. Realmente é um dos alimentos que favorecem. Por quê? Ela tem uma propriedade adstringente. Isso faz com que a saliva fique mais fluida. E tudo que faz a saliva ficar mais fluida, ela vai favorecer uma voz melhor. É bom lembrar o seguinte,
por onde eu engulo é diferente do local por onde eu respiro. A maçã ou a água, que também é outro fator primordial para se ter uma boa voz, você beber muita água, o caminho que ela vai fazer é diferente, porque aonde nós falamos só passa ar, tá? Mas se o trato ele está hidratado e se a saliva tiver numa boa consistência, vai facilitar muito a produção vocal. Também o contrário, aproveitando os alimentos que desfavorecem uma produção vocal. Chocolates achocolatados, bebidas à base de cola, gaseificadas, laticínios. Mas as pessoas se assustam e falam, nunca mais vou poder comer isso, eu amo. Não é isso. Se você vai fazer uso da voz por um período prolongado, se você é um profissional da voz que precisa usar a sua voz por um período grande, ou se você vai cantar, evite esse alimento um bom tempo antes. Até pergunta aqui da Raquel, do centro de Divinópolis, ela queria saber da questão da maçã também, se realmente ajudava, e se o leite era o contrário, se atrapalhava. Sim, atrapalha. Se você perceber, quando você toma, a sua saliva ela vai ficar mais viscosa. Então, tudo que vai produzir isso na sua saliva vai te atrapalhar a ter uma boa produção vocal. A pergunta agora é da Geralda, do bairro Tietê, também em Divinópolis. Ela diz que tem uma filha que não consegue pronunciar o R e fala igual o Cebolinha, né, nos desenhos animados. Como que ela pode ajudar essa filha que tem 6 anos, você está falando aqui? Até os 5 anos a gente considera mais ou menos normal. Isso já é um problema que nós classificamos como um problema de fala, né, como uma dificuldade de fala. O ideal é procurar um fonoaudiólogo para que ele possa fazer realmente a condução desse trabalho da terapia fonoaudiológica. E nesse mesmo caso da fala também, o Lucas de Pará de Minas, diz que o filho dele tem 4 anos e está gaguejando. Essa gagueira tem a ver com a fala também ou não? Sim, mas a gagueira tem um período que ela pode ser considerada normal. Também um fonoaudiólogo avaliando vai saber se está na fase normal, se não, e quais os cuidados a tomar. Às vezes só uma orientação, tanto à escola quanto aos pais, tá, Lucas? Isso já ajuda. Ainda falando de criança, João Carlos de Santo Antônio do Monte quer saber se é verdade se a chupeta atrasa a fala. Atrasar, não, mas que ela pode dificultar, sim, porque apesar dos pais amarem, né, num período ser muito bom, ajuda, né? Ajuda, mas ele desfavorece a musculatura e também entra para a área da fala e não da voz. Pergunta agora de Bom Despacho, da Fabiana. Meu filho sempre chega rouco da escola ou do jogo de futebol. Como posso ajudá-lo? Orientar em casa para que fale num tom mais baixo. E se outros familiares tiverem o hábito de também falar em tom elevado, para que todos se policiem. Porque às vezes o que nós vemos são crianças que são roucas, que têm a voz falha, porque em casa elas acostumam falar muito alto. Desculpa, não sei se esse é o seu caso, mas tome cuidado para que a criança habitue a falar num tom mais agradável e orientá-la para que no momento do jogo, da brincadeira, ele chegue mais perto do coleguinha, evite gritar quando estiver numa distância muito grande. Uma pergunta também da Fernanda de Araxá. Ela diz que tem uma filha de 3 anos que fala tudo enrolado, não pronuncia as palavras inteiras e quer saber se isso é normal, se precisa procurar uma fono já nessa idade. É bom avaliar. Até os 3 anos a gente considera como normal, mas se angustia os pais, eu falo que é sempre bom olhar para mais, né? Pecar pelo excesso do que pela escassez. Procura um fonoaudiólogo e que ele vai te dar as orientações corretas. Uma última perguntinha rápida para encerrar, de Araxá também, do Dito Cunha. Conta que a voz dele afina e engrossa constantemente. O que ele pode fazer para ter um tom único? Primeiro, procurar um otorrinolaringologista para ver o porquê isso está acontecendo. Se for caso, um endócrino também, que o otorrino vai poder indicar. E o fonoaudiólogo para o exercício certo para que ele mantenha o tom de voz e analisar por que isso acontece. Então, e as dicas? Sobraram muitas perguntas, mas o tempo, infelizmente, está terminando. Mariela, eu agradeço pela sua participação aqui na MGTV. Só que eu vou aproveitar você aqui comigo para chamar